Como você vence um inimigo que é mais forte que você? Sendo mais inteligente. Uma das coisas que eu mais gostava na série Jornada nas Estrelas era que, geralmente, o Capitão Kirk derrotava forças alienígenas armadas até os dentes, não com mais armas ou com músculo. Ele vencia sendo mais malandro. Muitas vezes ele colocava uma casca de banana para pegar o vilão ainda no meio do episódio. E tanto o vilão quanto a gente só notava no final, quando tudo parecia perdido para o Capitão Kirk. O vilão já tinha pisado na casca de banana, selado o seu destino e ninguém tinha nem percebido. Agora tudo indica que outro capitão, o Bolsonaro, fez a mesma coisa. Usou a inteligência e a malandragem para derrubar o inimigo. Lembra da audiência pública que teve no Senado, aquela em que a Bárbara te atualizei e fez um discurso de arrepiar? Socorro! Por todas as pessoas que estão na rua, como foi bem dito. Elas não sabem mais para quem pedir ou o que pedir. Elas estão desesperadas porque não confiam mais nos representantes que elas elegeram. Então, alguns senadores encaminharam o material exposto na audiência, os dados sobre irregularidades nas eleições, para o Subprocurador-Geral da Justiça Militar. O Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Carlos Frederico de Oliveira Pereira, encaminhou um parecer técnico ao Procurador-Geral da Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, com relatos de senadores sobre supostos fatos criminosos ocorridos durante o processo eleitoral desse ano. Ele não fez nenhuma acusação de fraude ainda, mas ele apontou para um detalhe que é o checkmate nesse jogo. As eleições foram feitas sob GLO. Por terem sido feitas sob GLO, o TSE deveria ter dado aos militares total acesso ao processo para uma auditoria. Como o TSE negou o acesso total, isso já configura crime militar. E agora o bicho vai pegar. Eu explico. Nós tivemos uma audiência pública no Senado Federal. A audiência pública apontou uma série de coisas que podem ser crimes. Buscou uma série de dados, levantou esses dados todos, encaminhou para a Procuradoria Militar. Diante de tudo aquilo que foi apresentado, o material apresentado pela audiência pública, o subprocurador militar, de posse disso tudo, emitiu um parecer técnico. E o que diz esse parecer técnico? Que por conta de todo o trabalho das Forças Armadas durante o período eleitoral ter sido executado sob uma GLO, assinada pelo presidente Bolsonaro, de acordo inclusive com o TSE e o STF, por conta disso, muitas das coisas que foram praticadas pelo TSE configuram crime eleitoral. O detalhe é que muitas dessas atitudes não seriam crimes se não estivessem sob a garantia da lei e da ordem. Mas como estavam sob a garantia da lei e da ordem, essas atitudes, mesmo que praticadas por civis, configuram a possibilidade de crime militar. Lembra que a gente falava que toda queixa ou pedido relacionado a irregularidades nas eleições iam para o TSE e o TSE ignorava os pedidos? Isso quando não culpava e multava quem fazia a queixa? Então, esse subprocurador encontrou um caminho jurídico para que outra instância judicial possa resolver isso, o Tribunal Superior Militar. Chega de TSE julgando o TSE, agora é com o Tribunal Superior Militar. E ainda dentro das 4 linhas, ninguém pode chamar de golpe. Agora, para que isso ande, o que é necessário? 2 coisas, um parecer do Augusto Aras e um parecer do Procurador-Geral Militar. Mas o subprocurador já matou no peito a bola, desenhou tudo e encaminhou. O caminho já está apontado, a bola já está vindo redondinha. O subprocurador pegou as peças, montou o quebra-cabeça e mostrou a saída. Sim, existe uma saída para tudo isso que a gente está vivendo. Augusto Aras e o Procurador-Geral Militar dando o sinal verde, o que acontece? Julgamento e punição dos togados envolvidos e provavelmente anulação das eleições com uma nova eleição marcada para 90 dias depois da anulação. Tudo indica que criou-se uma estratégia para que todos esses erros cometidos pelos responsáveis pelas eleições pudessem sofrer punição por conta do Código Penal Militar. Em A Arte da Guerra, Sun Tzu dizia: finge estar fraco e seu inimigo se tornará arrogante e negligente. Então,
Lembra como o Bolsonaro tomou porrada o tempo todo nos últimos meses? Do STF, do TSE, do PT, da imprensa. Perdeu todas, apanhou tanto e do outro lado os caras ficaram totalmente confiantes e descuidados. O Randolph, que tentava proibir até espirro do nosso lado, não pensou em pedir ao jurídico dele para tentar anular essa GLO. Ele não ficou com a pulga atrás da orelha. Se ele pedisse, o STF daria um jeito de anular. O sistema estava tão feliz porque tinha pego um adversário fácil de dominar que se esqueceu do óbvio. Então o Bolsonaro conseguiu colocar essa casca de banana escondida e eles foram lá e pisaram 700 vezes. Então, quando a gente viu o Bolsonaro apanhar tanto e a gente pensava, meu Deus, será que ele não vai reagir nunca? É muito provável que isso fazia parte de uma estratégia. Só entenda que não é por acaso. Estamos vendo que a população não aceita o que o sistema está impondo a ela, um ladrão na presidência. O agro já avisou compradores nos Estados Unidos e Europa de que não vai cumprir a entrega de alimentos, porque vai parar por pelo menos 6 meses em protesto à eleição de Lula. E até os militares na ativa fizeram o que não faziam desde 1954. Se manifestaram politicamente contra um presidente eleito. E agora, a cereja no bolo, os todo-poderosos togados podem cair no colinho de um tribunal militar. Ou seja, o clima está muito propício para que a justiça de verdade seja feita e para que a nossa liberdade seja salva. Já dá para comemorar? Ainda não, mas acho que um caminho gigante e sem volta foi aberto. Eu acho que vamos vencer. O capitão Bolsonaro, assim como o capitão Kirk, vai derrubar um gigante com uma simples casca de banana. Uma casca de banana chamada GLO.